para promover a política institucional de utilização do processo de mediação ou de outros instrumentos não adversariais de solução de conflitos e práticas restaurativas, o MPRJ instituiu a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o CMEAR. Agora, no nosso bloco de entrevistas, nós vamos conversar sobre o funcionamento desta coordenadoria com a promotora de justiça, Roberta Rosa Ribeiro. Olá, doutora Roberta, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Olá, Juliana. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui nesse programa, trazendo esclarecimentos e podendo explicar um pouco mais do funcionamento dos órgãos de administração do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Doutora, como coordenadora do CMEAR, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público o que é e como funciona a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo. Então, Juliana, a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público tem uma função de aplicar, de empregar essas técnicas, de trazer também uma mudança na política institucional, de mudança de paradigma, saindo da lógica de judicialização das demandas, dos conflitos, para uma lógica dialogal. A Constituição, desde 1988, traz, como no seu preâmbulo, já a indicação da necessidade de adoção de métodos não adversariais, busca pacíficas de soluções de controvérsia. E demorou um pouco, mas o Ministério Público já no finalzinho ali de 2009, 2010, já vem buscando se aprimorar, estudar e compreender o seu funcionamento nessa lógica extrajudicial e numa lógica de busca de métodos autocompositivos e de negociação. Com o advento da Lei de Mediação e do novo Código de Processo Civil, que já nem é tão mais novo, em 2015, houve um fortalecimento e um fomento maior à adoção dessas técnicas, né, dessa metodologia negocial para a solução dos conflitos, das lides que eram colocadas ali, sempre, né, no primeiro momento, como necessária na judicialização, a propositura de uma ação para a solução desses conflitos. Então, a coordenadoria ela trabalha nessa perspectiva, auxiliando os colegas, os órgãos de execução, mas também buscando o diálogo interinstitucional, entendendo que na busca, né, de liderar conflitos mais complexos, a gente precisa ter esse diálogo com estruturas como a Defensoria Pública, como a Procuradoria-Geral do Estado, como outras estruturas de municípios, de Estado. Doutora, qual a importância da atuação do CMEAR na complementação de um processo judicial? Então, como eu falei, hoje a gente tem um Código de Processo Civil que traz a mediação como uma etapa prévia em alguns procedimentos. Especificamente nas ações de família, há necessidade de que as partes elas já apontem se querem ou não participar de uma mediação. E é importante que se reforce a ideia de que, mesmo sendo uma etapa voluntária prévia, essa necessidade de oferecimento de uma possibilidade de uma solução que seja autocompositiva, que seja construída pelas próprias partes, ela deve ser sempre fomentada pelo Ministério Público, pelos membros do Ministério Público que participam desse processo, como também por todos os outros atores, juízes, defensores públicos, advogados. Então, a lógica e os princípios que norteiam hoje e que estão muito claros na legislação vigente são de fomento a essa mudança de paradigma. Doutora, como e por quem é determinado, no âmbito de um processo judicial, que o CMEAR deve atuar? A CMEAR ela atua normalmente em auxílio ao promotor de justiça. Então, o promotor de justiça da causa, e não apenas em processo judicial, mas também em procedimentos administrativos. Recentemente, a gente participou de um evento junto ao CAU Idoso, em que também se apresentou essa possibilidade aos promotores de justiça
uma vez que as questões relacionadas aos cuidados, né, de pessoas idosas estão muito relacionadas a alguns problemas que levam eles a uma situação de risco, a questões relacionadas a conflitos familiares. E nessa mesma ideia do Código de Processo Civil, que traz nas ações de família, que a etapa primeira e que a tentativa ela sempre deve ser através da utilização de métodos dialogais, de métodos de autocomposição dessas partes, nós também estamos oferecendo, né, e colocando à disposição a nossa coordenadoria para auxiliar esses colegas. É importante também colocar que a nossa atuação ela não deve ser estanque, ela não deve ser separada de outras propostas. Como eu disse, muitas das vezes a gente lida com conflitos que são complexos, e conflitos de família muitas vezes são muito complexos, porque trazem à tona, né, questões de natureza de passado, de mágoas, de sentimentos, que muitas das vezes acabam ali chegando apenas, a gente só consegue enxergar, como a gente coloca na mediação, a ponta do iceberg. E a gente precisa trabalhar o todo, a gente precisa trabalhar as questões que estão ali levando a essa situação de conflito e uma instabilidade e a colocação de risco a essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, que às vezes precisam ter esse olhar de cuidado. Então, a gente precisa de uma atuação sempre conjunta com as equipes técnicas, que auxiliam também os promotores de justiça e as outras estruturas de políticas públicas, de assistência social, de serviço social, de saúde, para que a gente possa, então, ter um bom contexto, uma boa ambiência para se construir ou para se retomar esse diálogo entre essas pessoas. Quando eu falo de mudança de paradigma, porque quando nós judicializamos um processo, a gente espera, as pessoas esperam que um terceiro diga, responda aquilo que os aflige. Então, se a gente está ali trazendo uma demanda relacionada ao cuidado de um idoso, quando se há uma judicialização, se espera que o juiz e o promotor opine para dizer quem está com razão, quem não está com razão. Então, quando a gente fala em mudança de paradigma, é porque nós compreendemos que quem pode ter melhor essas respostas são as pessoas que estão envolvidas efetivamente naquele conflito. A busca e o fomento a uma cultura de paz pode até parecer às vezes um pouco romantizada, mas ela diz respeito ao reconhecimento de que as pessoas elas são plenamente capazes de construir as soluções dos seus problemas. Então, nesse caminho, nesse propósito que a CMA vem trabalhando e vem atuando no Ministério Público. Muito obrigada pela resposta, doutora. Agora, o que são e quais são, né, os diferentes métodos aplicados pelo CMA na resolução dos casos? São variados, né? A gente até coloca que as pessoas falam em métodos alternativos, mas a gente fala que são os métodos adequados. Então, a partir do recebimento de um caso, se verifica qual era a melhor metodologia aplicável. E como é algo que é relativamente recente, é um regime doutrinário em que as pessoas estão agora produzindo na academia estudos e refletindo, a gente tem diversos métodos que vêm surgindo e vêm se aprimorando. O principal é a mediação, temos também a conciliação, a negociação multipartes e a prática restaurativa, que quando a gente fala em prática restaurativa, a gente também está falando em diversas metodologias, que vão de círculo, mediação vítima-ofensor, conferência familiar. Então, essa forma de atuação e a metodologia que será utilizada, ela vai depender de cada caso, né, da análise pelos facilitadores, que são pessoas extremamente capacitadas, que atuam na nossa estrutura, que a partir da análise daquele conflito, pelo mapeamento daquele conflito, identificação e planejamento de onde, né, da proposta que você tem para manejo desse conflito, vai ser feita a escolha e a adoção da melhor metodologia, da metodologia mais adequada.
Doutora Roberta, nossa entrevista está ótima, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu agradeço novamente a participação da senhora aqui no MP Cidadão. Muito obrigada, Juliana.